Bom dia, terceiros anos CLs, espero que vocês estejam bem e fazendo bons estudos. Nós vamos dar continuidade, eu sou a professora Viviane Gulão e hoje eu vou dar continuidade à disciplina de PEOSE, ou Política Educacional. Hoje, nessa segunda aula, nós vamos conhecer um pouco da legislação que rege a educação. E aí na apostila de vocês eu coloquei as duas principais. Nós temos normas, pareceres, mas a gente vai explicar isso depois. Primeiro, a gente precisa entender as duas principais legislações que regem a educação no nosso país, Brasil. Nós temos a Constituição de 1988. Lá na Constituição, no capítulo 3, na seção 1, existe um pedaço dedicado à educação. Só para vocês entenderem, a Constituição é a lei máxima do país. Nela se fala de educação, mas também se fala de saúde, se fala de diversos outros direitos e deveres dos cidadãos. É a lei máxima do país. Nela estão as principais regras e leis que um país deve seguir. É a nossa Carta Magna, né? É a partir dela que seguiam todas as demais leis. Então, dentro da Constituição tem um capítulo, uma seção dedicada à educação, mas ela não fala só da educação. Sabe quando vocês escutam na televisão, isso é anticonstitucional, tem que mudar a Constituição, projeto de emenda à Constituição, enfim, tudo isso. Então, lá no capítulo destinado, a Constituição ela foi promulgada em 1988, portanto, ela já tem aí 32 anos e é a que está valendo até hoje. Já teve várias emendas que são ajustes que são feitos, mas não se fez nenhuma nova Constituição. O Brasil já teve outras antes dessa, mas a que vale é essa. Lá diz o seguinte, que a educação é um direito de todos e é um dever da família e do Estado. Isso está tudo na apostila de vocês, eu coloquei. Se a educação é um direito de todos, e aqui, diferente da Grécia Antiga, que a gente viu nas aulas anteriores, aqui é todos mesmo, tá? Agora, será que na prática todos os brasileiros têm acesso à educação? É uma pergunta para a gente discutir. Isso mudou bastante nas últimas décadas. Se a gente for ver o número de pessoas que tiveram acesso à escola nas últimas décadas cresceu significativamente, mas ainda não é 100% dos brasileiros, embora tenha crescido muito. E é um dever da família e do Estado, ou seja, essas duas instituições têm um papel importante. A família não pode achar que é só dever dela, porque o Estado também, Estado, entenda, governo como um todo, não é Estado do Rio. Estado significa o governo como um todo, a instituição governamental. Então, ao governo cabe oferecer educação a todos. Você pode optar, uma determinada família pode optar por não colocar o seu filho na escola pública e colocar na escola particular. É uma opção da família. Porém, o governo ele precisa oferecer a educação básica. Nas próximas aulas eu vou explicar qual a faixa de educação que é obrigatório o Estado oferecer e qual não é. Mas ele precisa oferecer a educação básica a partir dos 4 anos até o ensino médio para todos, tá? Então, o dever da família qual é? É o de matricular o filho e o de acompanhar o seu rendimento, de levar para a escola. Se ele tiver um número excessivo de faltas, a família pode ser chamada, denunciada, o conselho tutelar, esse tipo de coisa. Então, o papel da família é levar, é matricular e é acompanhar as aulas, né? E o dever do Estado é oferecer uma educação de qualidade, né? Disponibilizar todos os meios para que esse aluno tenha educação. E qual é o objetivo? Lá na Constituição fala de 3 grandes objetivos da educação, que seria o pleno desenvolvimento do educando. O que se entende por pleno também é outra questão que dá para a gente discutir.
mas está na nossa Constituição. Pleno desenvolvimento significa desenvolver todas as potencialidades que o aluno tem. Preparo para cidadania. Cidadania, entenda o quê? Fazer parte de uma sociedade, saber quais são os seus direitos, os seus deveres, praticar os seus deveres, cumprir os seus deveres, cobrar os seus direitos, saber se comunicar, saber viver em sociedade de forma harmoniosa, digamos assim. Seria o preparo para o exercício da cidadania. E a qualificação para o mundo do trabalho. Esses seriam os 3 grandes objetivos. Ou seja, que o educando, né, possa sair da escola preparado para se inserir no mercado de trabalho. Depois a gente vai discutir mais sobre isso, mas esses seriam os 3 grandes objetivos, tá? Agora nós vamos passar para a LDB. A LDB 93/94/96 significa que ela foi promulgada no ano de 1996. Já tivemos outras anteriores a ela, que mais para frente a gente vai estudar, mas a que está valendo e que rege a educação brasileira nesse momento é essa. LDB, só para quem ainda não sabe, significa Lei de Diretrizes e Bases. Significa o quê? Que é uma lei específica da educação, diferente da Constituição, que fala de um todo, e tem um capítulo dedicado à educação. Aqui é a lei que explicita, que detalha cada item da educação. Ela fala de educação do início ao fim. E eu queria chamar a atenção para o artigo 2º dessa lei. A gente vai estudar bastante essa lei, porque é a lei máxima, né, da nossa educação, a gente precisa conhecer. Inclusive cai bastante em concursos, as bancas cobram bastante quem pretende seguir na área de magistério. A educação deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, ela complementa o que a Constituição já está dizendo. É uma educação que tem que ter alguma ligação com o mundo do trabalho, porque ela tem que preparar o educando para trabalhar. Olha um pouco de diferença, que lá na Grécia Antiga, né, que nós vimos em algumas aulas anteriores, as pessoas tinham que não trabalhar para ter o direito de estudar, aquele ócio produtivo que eu falei. Aqui não, você precisa estudar para poder se colocar no mundo do trabalho. E também a prática social, que seria a capacidade de viver em sociedade, cumprindo os seus deveres, cobrando os seus direitos e se relacionando com o mínimo de convivência, com o mínimo de harmonia entre as pessoas, né? Porque senão, se não tivéssemos essa capacidade, a gente se mataria por causa de qualquer coisa. Esse é o primeiro momento da nossa perspectiva dessas 2 leis, LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, e a Constituição de 1988. Vamos falar muito ainda delas, tá bem? Bons estudos.